E hoje eu vou falar sobre um tema que é um pouco polêmico, que o produtor não quer, na verdade, aumento de produtividade, mas sim ele quer aumento de lucratividade. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre ROI, retorno sobre investimento, como é que a gente pode calcular isso e como é que a gente pode mensurar se uma área nossa está rendendo bem ou não está tão legal. Lembrando sempre para você fazer toda aquela coisa que a gente sempre pede, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário com a sua opinião, ok? Vamos lá para a tela do meu computador, que hoje a gente vai falar sobre esse tema que é um pouco polêmico e eu gostaria que você também deixasse sua opinião. Então, pessoal, eu vejo muito na internet hoje em dia o pessoal falando de aumento de produtividade. Eu vou fazer isso para aumentar a produtividade. Todo mundo quase que produz conteúdo agro aqui para a internet sempre fala de aumento de produtividade e bate nessa tecla. Nos últimos tempos eu acabei notando que não é bem isso. Nós podemos aumentar a produtividade, mas o que faz o produtor se manter na atividade dele rural, ele faz ele se sobreviver, faz ele ganhar dinheiro, é a lucratividade por área. Beleza? A gente vai falar sobre alguns pontos de retorno sobre investimento e também passar o cálculo, que é bastante simples, para saber se você está tirando mais dinheiro ou não da tua área. Se você é um consultor técnico, você pode apresentar esse cálculo para o produtor rural e realmente vender aí um serviço de consultoria que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para o produtor. Então, alguns problemas comuns na atividade rural aqui, até tem um vídeo passado que eu falei sobre culturas altamente lucrativas e uma pessoa comentou que existem muitas variações, que a gente não pode colocar aquele preço fixo. Exatamente. A atividade rural, ela tem uma variação grande de preço, Então, baixos preços em produtos que não são commodities. Então, quem trabalha, por exemplo, com culturas de horta, a gente pode ter a baixa de preços e o produtor muitas vezes ter até mesmo que descartar alguns produtos. Vocês já devem ter visto até na TV, em algumas épocas, a batata fica muito barata, a melancia fica muito barata e alguns produtores fica tão barata que não vale a pena ele nem tirar do campo. Então isso aqui é um risco grande que tem na atividade rural também. Gastos elevados com insumos, Então nós temos muitas sementes que são baratas e sementes que são caras. Obviamente, as empresas no ramo comercial vão te oferecer principalmente aquelas sementes caras, aquelas sementes que têm mais tecnologia, aquelas sementes que têm uma boa produção também, mas às vezes o teu solo não está tão bom, às vezes você não tem condição de produzir tanto, E às vezes a gente conhece produtores que se utilizam de sementes baratas, eles mesmos pedem essas sementes baratas e eles tiram muito dinheiro em cima de comprar esses insumos também que são mais baratos. Então tem uma variação grande de preço entre os insumos. Então existem perdas também com produtos perecíveis. Quem trabalha com alface, com repolho, com chicória, sabe que uma boa parte dessa produção, se não for vendido no prazo de 1, 2 ou 3 dias, ele tem que descartar. Então não adianta ter uma produção muito elevada desse produto se ele não conseguir equilibrar com a venda, com a retirada do campo desse produto, Então nós temos que, além da produtividade, que é muito importante, nós temos que pensar também tudo o que envolve por trás apenas da produtividade. Existem vários imprevistos também que podem ocorrer, que podem diminuir a questão da lucratividade, que é o retorno sobre o investimento. É chamado de ROI. Aqui na área da agronomia, na área agro, é pouquíssimo falado sobre isso. Em outras áreas se fala muito mais, mas a gente deveria cada vez mais estar falando sobre o ROI, que é o fator mais importante para se medir se uma produção agrícola por área é viável a médio e longo prazo. Nós vamos passar daqui a pouco, mais para frente, o cálculo, como é que você faz o ROI aí da sua área.
E é essencial para conseguir tornar uma área mais produtiva e lucrativa, que você pode ver realmente no que você está gastando, diminuir alguns gastos, aumentar a produção até em algumas coisas que você viu ali, né? A questão da fertilidade do solo, a questão de sementes melhores e tudo mais, e também pensando na lucratividade. Então vamos dar um exemplo prático de como que a gente pode calcular o ROI numa lavoura de milho, né? Então na lavoura de milho o produtor ele vai gastar com os insumos, com sementes, com adubos, né? Com defensivos, diferentes tipos de defensivos, né? A semente do milho também tem variação, então você consegue encontrar semente de milho híbrido, por exemplo, por R$500 o saco, 600, 700, 800, R$900, até mais do que isso. Então você vê que tem uma boa variação de preço de semente. Geralmente aquelas sementes que são mais caras, elas têm mais tecnologia embarcada, né? Ela tem a biotecnologia, são sementes transgênicas, né? Aí ainda a empresa adiciona a questão de inseticidas e tudo mais, né? Ainda nós temos que considerar as operações, o que o produtor está gastando com as sementes que ele tira lá na nota da agropecuária, né, com os adubos também formulado, o adubo de cobertura, os defensivos, aquele para controle da cigarrinha, da lagarta do cartucho e tudo mais, e também temos que considerar as operações. Então, quanto que ele vai gastar de diesel? Outra coisa que muita gente não considera o prolabore, quer dizer, se você estivesse trabalhando para outra pessoa, quanto que você receberia por aquele tempo de trabalho? Então, o produtor ele também tem que considerar na sua conta o prolabore, né? Não adianta a gente considerar só os insumos, os defensivos, o diesel e não considerar o prolabore, que aí você não vai estar tendo uma visão sobre o seu lucro da tua área. A depreciação de equipamentos também é uma coisa interessante para se notar. Algumas pessoas adicionam na conta a depreciação de equipamentos, outros não, né? Ainda a gente poderia adicionar aqui o custo da oportunidade da terra, a gente poderia adicionar aqui também o custo de arrendamento de uma terra. Então eu coloquei outros aí porque tem que ser adaptado para a sua área. Que todos os gastos para a gente fazer uma lavoura do milho foram de R$7.000, é só título de exemplo, ok, pessoal? Por alqueire, ou daria mais ou menos R$2.892 por hectare, que seria esses 7.000 dividido por 2,42, com uma produtividade em sacos de milho por alqueire de 450 sacos. Então o ROI na prática, o cálculo do ROI, ele é dado aqui por essa fórmula, né? A receita menos o custo dividido pelo custo vezes 100. Como que ficaria isso no nosso exemplo real? Todos os gastos de uma lavoura nossa, aqui no caso 7.000, né? E a produtividade de 450 sacos por alqueire, com o preço de venda hoje de R$70 o saco do milho, nós poderíamos colocar nessa fórmula, então, que seria 450 vezes 70, que é a receita, aqui quanto que a gente ganharia, menos os custos, que seria 7.000, dividido por 7.000 vezes 100. Isso aqui pode ser adaptado para toda a realidade. Se tu é produtor de leite, se tu é produtor de alface, se tu é produtor de bovino de corte, qualquer cultura você consegue colocar aqui no cálculo de ROI. Única coisa que você tem que se atentar é para discriminar todos os gastos que tu está tendo em uma determinada área, para você saber realmente quanto que vai dar. Então, o ROI, nesse nosso caso, foi de 350%. Então, ele teve um retorno sobre o investimento de 350%. E o que é uma coisa muito interessante? Você comparar o ROI de um ano com outro ano. Então, nesse ano, eu tive um ROI de 300%. Nesse outro ano, de 350%. Só que o que acontece? Você pode ter uma produtividade até menor com um ROI maior, né? Você consegue ter um retorno sobre investimento maior. É claro que nós temos que estar sempre nesse equilíbrio. A gente não pode ter uma produtividade muito baixa gastando quase nada. Também não vai fazer sentido. A gente tem esse ponto de equilíbrio. Mas eu só queria passar essa ferramenta básica e simples para a gente saber quanto que um produtor está retornando sobre o investimento dele. Então você consegue inclusive comparar áreas. Nessa determinada área eu coloquei esses insumos, deu tanto, deu 8.000
por alqueire, né? E me retornou quanto? Coloca no cálculo do ROI para ver qual que é o ROI por área, por talhão, ou daquela determinada atividade que você está trabalhando. Isso também é muito interessante. Algumas dicas importantes para a gente conseguir aumentar o ROI, né, com aumento de produtividade e tudo mais, é aumentar a fertilidade do solo ao longo do tempo. Aumentando a fertilidade, naturalmente o teu solo também vai se tornar mais produtivo e você vai gastar um pouco menos com insumos. Então vai ser um solo altamente fértil, você vai gastar menos com insumo e mantendo uma produtividade alta. Isso também vai deixar o seu ROI bom. Estudar também para não comprar qualquer produto, porque tem muito produto hoje no mercado, muito caro, prometendo mundos e fundos e que na verdade não dá o retorno sobre o investimento que você coloca naquele determinado produto. Pensar no tamanho da área, o que pode ser mais lucrativo pensando na mão de obra disponível. E também pensar o tamanho da área, o que pode ser mais lucrativo com a mão de obra disponível. O que acontece, pessoal? Muitas pessoas têm um sítio pequeno ou têm uma atividade que não dá um retorno tão legal sobre o que ela investe. Então tem uma propriedade muito pequena e está plantando milho, está plantando soja, por exemplo. Não tem nada de errado com isso. Mas talvez se ela tem mão de obra disponível, ela pudesse investir em outras atividades que dessem mais retorno com o tamanho de área que ela tem. Essa é uma dica muito importante. Também, insumo barato não quer dizer que é pouco produtivo ou que vai aumentar pouco a fertilidade do teu solo. O caso do esterco de frango, né? É um adubo sensacional, um adubo perfeito para aumentar a fertilidade do teu solo, para aumentar vários aspectos químicos, biológicos e físicos, e não é dado uma roupagem comercial tão forte para a cama de frango. Então se atente também a isso. Nem sempre um adubo barato quer dizer que ele é ruim. Mesmo se aplica aos produtos químicos e também às sementes. Mantenha uma planilha de gastos, então anotar tudo o que você gasta. Isso também é uma coisa muito interessante para você manter o ROI sempre alto. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Também entre no nosso grupo de conteúdo que semanalmente a gente está enviando lá essa e outras aulas, tá ok? E também conheça a nossa consultoria do canal AgroBrasil. Tem um link aqui na descrição que você pode chamar a gente se você precisar de alguma ajuda, interpretação de análise de solo ou qualquer coisa. Também conheça no primeiro link da descrição o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, um curso sensacional com certificado, com suporte, onde a gente dá detalhadamente o passo a passo para a recomendação de adubação. Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!